Reação da mosturação. Bom, a gente está falando aqui, basicamente, né, gente, de conversão do amido, que é o que nos importa na última análise, vamos dizer assim, né? Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de conversão do amido, a gente pode também contextualizar isso e falar que basicamente tem dois fatores que vão determinar isso, né? Ou duas componentes. Tem uma componente física, então a parte física, que é a temperatura, né? O componente físico é a temperatura. E essa temperatura, a gente está falando aí, né, na casa de 60 graus. Por que 60 graus? Porque em 60 graus a gente tem o que a gente chama de gelatinização do amido. Deixa eu anotar aqui. Gelatinização. Deixa eu botar mais para cá. Agora, o que é a gelatinização do amido? Lembra que eu falei que a água vai entrar, vai transformar aquele ambiente que vai ficar líquido e vai ter contato de enzimas com os substratos? É isso, tá? Então eu preciso, com uma temperatura de 60 graus, essa água começa a ter um pouco de hidrólise ali no amido, que é uma molécula complexa, grande, quer dizer, grande para os padrões moleculares, mas ela é microscópica, né? Ela está aqui com aquela água, ela vai umedecer e vai começar a abrir, estourar o interstício que tem ali. A gente vai ter também o beta-glucano se soltando e fazendo com que tenha mais contato e fique disponível ali o contato das enzimas com os substratos. Tá? E aí a gente entra na outra componente, que é bioquímica, né? As reações no componente bioquímico, que essencialmente, no caso do amido, as amilases. Então, são enzimas que vão quebrar o amido. Tá? A gente tem duas, de fato, importantes, e são aqui a gente estuda, que são as alfa-amilases e as beta-amilases. Tá? Essas enzimas, como eu falei, todas as enzimas têm características específicas, têm funções específicas e têm alguns quesitos aí também que são importantes para elas. Né? No caso dessas enzimas desamilases, elas quebram o amido. Ou não quebram o amido, mas quebram as moléculas que compõem o amido. Na verdade, o amido vai ser composto, né, por moléculas complexas, basicamente dois tipos, que são a amilose e a amilopectina. Tá? Então vamos dizer assim, cada amido tem várias amiloses, várias amilopectinas, que são moléculas complexas, né, de açúcares, são polissacarídeos, e essas enzimas, alfa-amilase, beta-amilase, vão quebrar essas moléculas mais complexas e transformar em moléculas mais simples. Tá? Por que a gente fala de duas enzimas, né? Elas têm características diferentes, tanto na função, ou seja, na quebra, elas têm características diferentes, trabalham de forma diferente, por trabalhar de forma diferentes, geram compostos diferentes e também têm características, vamos dizer assim, um pouco diferentes, principalmente com relação à temperatura. Lembra que a gente falou que era o principal fator que governa a mosturação? Bom, a alfa-amilase, ela vai ter aí uma temperatura ótima na casa de 70, 75 graus, enquanto a beta-amilase tem temperatura ótima entre 60 e 65. Tá? Então, vou anotar aqui para vocês. Ó. A gente sempre fala alfa primeiro, não sei se isso vai ajudar vocês a decorarem, mas eu não vou escrever amilase, eu vou só escrever alfa e beta. Tá? A alfa primeiro, por causa do nome, né? Alfa e beta, mas sempre a que vem antes a temperatura é mais alta. Então, a alfa estaria aqui entre 70 e 75 graus e beta 60 a 65. Só olha uma coisa, tá? Alguns não sei se já perceberam. Opa, não apareceu muito bem, mas tudo bem, né? Ficou muito alto aqui, é porque eu vou usar para outras coisas, eu quis deixar lá no cantinho. Mas tá, é 70, 75, agora pegou, né? Bem no comecinho. E 60, 65. Tá? Basicamente essas duas. O Gustavo perguntou da dextrinase, ela também tem importância, mas muito inferior. Essas aqui são as que de fato trabalham, e como as coisas já estão complexas, eu vou ficar por aqui. Tá, Gus? Mas essas duas aqui. Aí está, Daniel, infusão simples, tu falou 67 graus, é isso?
Difusão simples 67 graus. Né? Falei para você que a gente pode usar isso aqui como referência para a maioria dos mostos, por exemplo. Pô, mas 67 graus é aquela história, não é bom nem para um nem para outro, né? Um é 70, 75, outro 60, 65, e tu vai botar 67, tá errado, né? Mas lembra, eu falei 60, 65, 70, 75 é a temperatura ótima. Ou seja, essas enzimas atuam com o máximo da sua atividade nessas faixas de temperatura. Quer dizer que 67 graus elas não atuam? Claro que não, elas atuam, as duas. Só que nenhuma das duas está na sua faixa ótima. O que significa isso? Elas vão atuar de uma forma um pouco mais lenta. E aí, por isso que eu falei que mais, entenda assim, é mais lenta, mas a lógica e os estudos já mostram que em 1 hora a gente tem toda a conversão enzimática e tudo mais. Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala de infusão simples, a gente está botando aqui bem no meio das duas, para as duas trabalharem. Tá? Essa é a ideia. Agora, eu vou falar para vocês rapidamente como que funciona, como que é o negócio, o que está acontecendo de fato ali dentro, tá? E isso tem muito a ver com o que eu falei para vocês que tem, eu vou botar a representar assim, eu falei para vocês que tem duas moléculas, né? Tem a amilose e tem a amilopectina, tá? Pectina. Só para ilustrar que elas são um pouco diferentes, entendam que essa bolinha aqui é uma molécula de glicose, tá, gente? Então, ó, uma amilose tem isso aqui. Milhares, tá? De moléculas de glicose ligadas de forma simples. Basicamente é isso. Molécula de glicose ligada, então isso aqui eu tenho uma amilose. A amilopectina é um pouco mais complexa. Ela tem essa mesma estrutura de moléculas, só que ela também tem ramificações. Assim, por exemplo. E assim, por exemplo. Entenderam? Só para mostrar para vocês que tem algumas ramificações nesse contexto. E essas ramificações são para a gente entender duas coisas, tá? Basicamente tem dois tipos de ligações que ligam as moléculas de glicose. A gente chama de ligação alfa 1,4, que são essas que ligam duas glicoses assim, e alfa 1,6, essas que ligam nessas ramificações. Ok? Fica com isso, não precisa querer ir muito além, mas essa é a relação. Alfa-amilase e beta-amilase são enzimas que vão quebrar essas reações aqui, ó. Alfa 1,4. Alfa 1,6 elas não quebram, tá? Já fica aí. Por exemplo, como é que quebra isso aqui? Beta-glucosidase, por exemplo, aquela enzima para fazer brutipa, quebram essas ligações. Mas o que acontece? Se eu tenho alfa-amilase a gente fala que é uma endoenzima, ou seja, ela quebra sempre essas moléculas de dentro para fora, a gente fala. Então ela nunca vai pegar aqui o sítio de ligação aqui, tá? Ela sempre vai vir de forma completamente aleatória e vai cortar. Por exemplo, ela vem e corta aqui. Depois ela vem e pode cortar aqui. Depois ela vem e pode cortar aqui. Pode cortar aqui. Pode cortar aqui. Tá? Então são vários formatos que ela corta aleatoriamente. Isso aqui em vermelho eu estou falando de alfa-amilase, tá? Eu só quero que vocês reparem, eu vou assinalar para vocês verem. Nesses cortes aqui, ó, eu fiquei com uma molécula de glicose solta, eu fiquei com 2 moléculas de glicose solta, eu fiquei com 3 moléculas de glicose, eu fiquei com um monte de moléculas de glicose e entre elas também tem um monte de moléculas de glicose, tá? Então, não sei se vocês perceberam, estou formando coisas diferentes, tá? Estruturas diferentes. Claro que depois, nessa estrutura aqui, uma alfa-amilase pode vir aqui e quebrar aqui de novo por dentro e vai formar uma outra aqui, tá? Mas só vocês entenderem que ela forma de forma aleatória de dentro para fora. Já a beta-amilase, ela vai quebrar sempre de fora para dentro, por isso a gente chama ela de exoenzima, e ela sempre quebra aqui, ó. Sempre de duas em duas, e essas duas em duas formam, né? Elas sempre formam nesse padrãozinho aqui, de duas em duas,
Sempre vai quebrar assim. Ela vai entrar aqui, ó, aqui já tem duas, ela não atuar mais, ela poderia vir quebrar essas próximas duas aqui, por exemplo, uma beta-amilase, tá? Então aqui em preto é a beta-amilase.